Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, um programa aqui do YouTube. Se você se identifica com o programa, por favor, seja bem-vindo a nos patrocinar. Agora a gente está com autorização para recolher recursos via Lei Rouanet, ou seja, você vai ser um parceiro do podcast, pode estar com a sua marca exposta aqui no nosso telão, pode participar de um livro que a gente está fazendo a respeito do programa, que eu já estou com mais de um ano no ar, eu estou muito feliz, muito realizada. Hoje a gente inaugura a descrição para as pessoas que têm baixa visão. Então, eu estou aqui, como uma amiga minha falou, você é PCD e você não coloca acessibilidade? Tá aqui, Leandra, vamos falar. Eu sou uma pessoa com nanismo, tenho 1,10 m de altura, eu estou com uma camiseta branca, um lenço verde e amarelo, eu tenho cabelos encaracolados e loiros, uso um óculos de armação verde, tenho olhos castanhos e estou com calça jeans. E aqui o nosso cenário é um cenário que tem paredes em madeira. Aqui temos um telão atrás de mim com o logotipo do programa ao lado dos quadros da Adriana Cabral, que é a minha irmã. São 3 Marinas. E um estúdio muito confortável aqui no Estúdio 21. E estou na frente do querido Gerson Ramos. Prazer. Seja bem-vindo. Você pode fazer uma descrição pra gente? Pois não, o prazer é meu, Mila. Eu sou um homem branco de 61 anos de idade, cabelo comprido, metade dele branco, barba e bigode branco, tenho os olhos castanhos, tenho mais ou menos aí 1,69 m, estou bastante acima do meu peso. Estou aqui fazendo um crossover vestuário, meu crossover de executivo violeiro jeca, né? Estou aqui com um blazer azul, uma calça marrom, minha botina amarela e uma camiseta azul bem confortável para fazer esse período que a gente deveria estar no verão, mas estamos meio que no inverno, né, Mila? Mas tudo bem, o importante é a gente estar aqui conversando. E um belo chapéu de palha que eu acho muito E o meu chapéu de palha bacana. modelo Panamá, escuro, um Panamá amarronzado, que eu utilizo quando eu tô tô na encarnação livreiro, na encarnação violeiro, melhor dizendo. Eu gosto muito de chapéu. Também. E chapéu de palha lembra o meu avô, então me dá uma nostalgia, eu acho muito lindo, muito gostoso. É uma das poucas lembranças que eu tenho, que ele foi embora muito cedo para mim, eu tinha menos de 4 anos, mas o cheiro do chapéu, a textura do chapéu é muito legal. E ele dá uma personalidade pra gente diferente, né? O chapéu, ele complementa a pessoa, acho bem legal. Não à toa existe a expressão, né, que a gente fala, principalmente em negócios, né? Agora usando o chapéu do cliente, agora usando o chapéu do fornecedor, que dá a entender que você incorporou uma identidade ao utilizar o chapéu. Eu acho, e eu gosto muito de chapéu, e eu defendo que o uso do chapéu seja adotado de maneira frequente e constante, porque com as mudanças climáticas, com o sol agressivo que a gente tem, o chapéu deveria ser utilizado por todo mundo. Vou pedir para você colocar ele um pouquinho para trás, só para não fazer sombra. A nossa sombra. Olha que bonitão. Obrigado. Obrigada pela presença, Gerson. Obrigado pelo convite. Eu conheci você pela viola, pelo violeiro. Eu olhei na internet e falei, nossa, que bonito que ele toca e ele fala muito bem. Tem uma mistura boa. Você transformou a viola em palestra ou a palestra em viola? Então, eu já fazia cursos e treinamentos no meu segmento, né? Antes de ser violeiro, eu trabalho no livro há muito tempo, né? Eu sou... Que é uma outra coisa que eu amo. É uma outra história que eu vou contar aqui. E fazia cursos e treinamentos e palestras. Quando a viola chegou, eu pensei em incorporar esses elementos e essa magia que a viola traz, né? Todo instrumento, toda música, ela traz uma magia, uma relação emocional muito grande, mas a viola traz uma emoção mais forte, que é mais ou menos essa lembrança do chapéu do seu avô. A viola traz essa lembrança dos acordes, do som, da música, do sabor dessa cultura caipira, dessa cultura rural. É bem
por mais que a gente tente dizer que não, ela vai lá no fundo, né, na nossa raiz mesmo. É engraçado isso, o som dela. Então, Sei lá, o piano não provoca isso, eu acho. Pelo menos em mim. Eu gosto de piano, acho bonito. Mas viola, violão, as cordas, eu acho que elas vão mais fundo. especialmente da viola, né? Aí eu vou puxar a sardinha pro lado dos violeiros, o violeiro me ajude depois. Eu já recebi um monte aqui. Então, porque a viola ela tem uma tessitura especial e a forma dela ser afinada, no caso a minha viola que está aqui do nosso lado, ela tem eu uso a afinação mais tradicional, que é a afinação cebolão em mi, que ela é um tom mais agudo, e essa coisa das cordas que se sobrepõem, ela tem uma sonoridade que as cordas vibram por simpatia. Então, você mesmo fazendo bater na mão, ela faz um acorde, sem fazer nenhuma posição. Então, ela tem essa coisa do som agudo, pungente, né, das cordas, e, com certeza, toda a relação histórica que a gente tem, cultural, com as modas de viola, com as coisas da família, da lembrança do passado. Isso, a viola, a música caipira, está envolvida nisso. Então, são mais do que a sonoridade em si, vem toda um resgate emocional muito forte quando a gente fala e toca a viola. Eu ia deixar para depois, mas toca já um pouquinho pra gente, já que estamos no... Não, só para ver se ela não perdeu muito a afinação, porque no ar-condicionado ela dá aquela bagunçadinha. Acho tão lindo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que ela resistiu. Você sabe por que viola tem 10 cordas, né? Que é para ver se até o final de uma apresentação, pelo menos uma ficou afinada ainda. Ai, que delícia. Os dedos que estão meio duros no frio, mas tá tudo bem também. No Rancho Fundo, do Lamartine Babo, embora não seja uma música caipira, mas que tem uma referência, uma relação direta com esse mundo rural, esse mundo do interior, e com gravações consagradoras, inclusive de Chitãozinho Chororó, que fizeram uma versão maravilhosa dela. É um clássico, né? Sim. Um clássico, é lindo, maravilhoso. Você conhece o Zé Hamilton Ribeiro? Ele é muito estudioso de cultura caipira, né? E eu tenho o livro dele. Eu tenho também. Fui no lançamento do livro. A gente te ama. Fui no lançamento eu acho do que livro. então a gente se encontrou lá. Aquele no Bar Brahma? Sim. Então tava lá. Eu tava lá tietando as Irmãs Galvão. Foi muito lindo. Foi lindo. Ele é um cara muito lindo. especial. É um amigo meu que lançou o livro, o Zé Luiz Tarran, da editora Livraria Realejo. E quando ele me falou que estava relançando, porque é uma segunda edição, uma edição linda, maravilhosa. Veio com CD. Veio com CD, um elenco de ouro naquele CD. E eu fui lá prestigiar, pagar tietagem para aqueles mestres que estavam ali. Se não me engano, o Léo estava lá. A gente até se perdia ali no meio de tanta gente importante. Maravilhoso, sem contar aquele shopping maravilhoso do Bar Brahma. Sim, claro. Bom, isso nem precisa comentar. Tenho muita saudade dele. Ele foi padrinho de casamento do meu pai. Então a gente tem uma relação aí bem legal. Gente fina. A seleção que ele fez, que está no livro dele, talvez seja o supra-sumo dos clássicos da música caipira, e o recorte que ele fez da história da música caipira é muito bom. Um cara de valor mesmo. Muito legal. E que é isso que é o mais legal, né? Que ele elevou os outros. Isso que eu acho fantástico. Que é um pouquinho que você faz também, né? Com a editora. Olha, são caminhos distintos, né? Mas a gente tem a possibilidade de, no meu caso, eu vivendo no mundo editorial, que lida muito com o pessoal acadêmico, autores e outras áreas da cultura que não estão afeitas à cultura popular e principalmente à cultura caipira,
eu tenho nos eventos ligados ao mercado, né, principalmente no relacionamento com as áreas comerciais, que essa é a minha área, eu não sou um editor, né, eu sou um comercial, eu faço uma introdução, uma apresentação da cultura caipira para essas pessoas. Na verdade, não é nem uma apresentação, né? Eu estou tirando os caipiras do armário, Mila. Sabe que quando você tira o caipira do armário, né? Você canta uma moda, faz um... Pronto, já começa um marear os olhos, né? Orvaiar os olhos, já começa, meu avô, minha mãe, meu tio, meu pai, e começa a lembrar das histórias. E aí você canta moda, e quando você vê, tá todo mundo cantando. Não tem, você começa a cantar um Chico Mineiro, todo mundo canta, vem lá do fundo da alma. E como eu sou uma pessoa que está no mercado há muito tempo, sou conhecido por algumas coisas que eu realizei, quando eles me veem, né, uma pessoa tão conhecida, assumindo a sua identidade caipira, de chapéu, de botina e cantando moda de viola, falando nós vai, nós fui, nós voltemos, parece que eu dou a chave, né, dou a oportunidade de todo mundo respirar a alma caipira. Porque uma coisa é fato, Mila. Você nasceu em São Paulo? Tua alma é caipira. Essa região, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Paraná, é tudo caipira. É tudo caipira. E tenham orgulho disso, né? Porque é uma história cultural gigantesca, é uma história de luta gigantesca e é uma história de construção de identidade maravilhosa, que foi tentada, a gente percebe em muitos momentos, uma tentativa de apagamento dessa identidade cultural, mas que ela tem uma riqueza e muita contribuição para a nossa estrutura, para a nossa cultura tradicional hoje, né? Você tem uma ligação forte com folclore, a cultura de raiz, né? Você tem uma atuação nessa parte. Eu tenho me esforçado bastante, Mila. Quando eu enveredei pela viola, eu já tocava outros instrumentos, mas quando eu enveredei pela viola, depois, se tivermos tempo, eu entro nessa história, o que me trouxe para a viola, ou como que a viola foi trazida até a mim. Eu comecei a participar de festividades, porque a maneira de você conhecer uma cultura é participar da festa, dos movimentos, daquilo tudo que acontece. Eu comecei a participar das festas caipiras, fui sendo recebido, né? Essa coisa da hospitalidade do caipira, da comensalidade de te convidarem para comer, de participar, de festar junto, né? Essa coisa sagrada e profana, tudo misturada. E quando eu vi, eu estava participando, fui convidado a participar da Comissão Paulista de Folclore. Hoje eu atuo como vice-presidente dessa comissão, sou conselheiro da Comissão Nacional de Folclore. E o objetivo, a missão de todos nós é preservar essas tradições, essa cultura, porque quando você tem conhecimento da sua história, o que nos fez ser como nós somos, faz a gente se compreender, se aceitar, né, e ser mais feliz. Acho que para a gente ser feliz, a gente precisa entender por que nós falamos o que nós falamos, por que nós comemos o que nós comemos, por que nós reagimos da maneira que nós reagimos. Nada é gratuito, né? Tudo tem uma história. E a nossa cultura popular, ela permeia ela toda, sem contar que as manifestações são lindas, cheias de emoção, cheia de arte, cheia de vivências maravilhosas. Eu lembro uma vez que eu fui para São Luís do Paraitinga, na Festa do Divino. Nossa, você foi no berço. Que coisa mais incrível! Você foi no berço. Que lindo! Eu fui, assim, meio curiosa o que vai acontecer. Fui para um outro evento de contação de história e assim, meio... Vamos ver o que é. Não sabia nada. Uhum. E fui, assim, incluída. Virei um personagem de lá. Foi tão gostoso, tão mágico, que no ano seguinte eu falei, mãe, você tem que ir comigo. Eu fui com a minha irmã. Então nós duas levamos minha mãe e ela, mas isso aí deve ser coisa popular, pequenininha, meio pobre, Nossa, não sei o que tal. É um pensamento que a gente tem, que o cara urbano tem esse pensamento, infelizmente, né? Uhum. E também, minha mãe, quando eu vi, minha mãe estava quase no meio de um coco, de uma dança de roda, assim, e encantada, a gente voltou elevada mesmo, parecia que tinha absorvido uma cultura
extraterrena e era dentro da gente. É uma abdução, né? Você é abduzido, incrível. Você vai envolvido. Você sabe, Mila, que até o início do século XX, até os anos 20, 30, né, do século passado, o nosso Natal aqui em São Paulo era o Natal das Folias de Reis. Poxa. Não existia esse gordinho de roupa vermelha que faz propaganda daquele refrigerante preto cheio de bolinha. Aquela neve de algodão. O nosso Natal eram as folias de Reis, com as companhias visitando todas as casas. Existia dezenas de companhias aqui na cidade de São Paulo, que hoje deve ter muito poucas. Felizmente, no entorno de São Paulo tem várias companhias de Reis. Tem uma pessoa que eu preciso te indicar para você entrevistar também, que é o Ducatira, que tem uma companhia maravilhosa, sem contar que a família dele e a família dele que dança o catira. Eu quero ver se fazer um catira aqui nesse estúdio, o trem vai pegar fogo. Bora! Conrado, vamos reformar isso aqui tudo. Tira a mesa. Eu já tenho o chão de madeira, pronto. Já dá para bater as botinas no chão e levantar poeira. Que delícia, cara. Então, como é que a gente quebra esse preconceito? Porque foi assim, uma onda mesmo. E faz muito tempo, e até hoje a gente fala, putz, precisamos voltar lá para participar de novo, porque é um banho de alegria, de cultura, E a gente vê aquele pessoal fazendo as danças e olha no olho dele, tem alma ali. Tem. Né? É muito legal. É porque essas manifestações, elas não são apenas uma festa. Elas são devoções religiosas. Elas são... As pessoas que estão ali estão compenetradas numa demonstração de fé, né, e envolvimento religioso. Eu vi o dono da festa que doa a comida. O festeiro. Eles brigam para isso. E não é para se exibir, é porque ele quer mostrar... Quem é a devoção. A devoção. A devoção. Ele quer agradecer a vida e tal. É emocionante demais. É muito lindo. Olha, essa é uma da missão da Comissão Paulista, de todas as comissões estaduais, primeiro, preservar e amplificar a divulgação. A gente tem, no estado de São Paulo, um evento que é organizado pela APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte, que chama Revelando São Paulo, Revelando SP. No ano passado, a comissão apoiou, nós criamos um roteiro, uma cartilha para orientar os professores sobre as manifestações, sobre tradições, sobre gastronomia. E esse evento que acontece em 5 cidades, o de São Paulo também é um dos maiores, evidentemente, lindo, maravilhoso, e você recebe as folias, as congadas, as manifestações, os catiras, os artistas, as barracas de comida. Então, é uma festa grande, muito bonita, muito bem organizada, que fica aí o convite, procurem aí a rede social do Revelando SP, que vocês vão ver muita atividade. Procurem também o nosso Instagram da Comissão Paulista de Folclore, que vocês vão ver ali os links, os convites, as atividades que a gente está fazendo. E isso acontece, tem datas específicas? Tem sim, ela começa agora em maio e vai até setembro em 5 cidades diferentes. Começa em Barretos, depois vai em... esqueci ali na Cananéia, Presidente Prudente, São José dos Campos e depois São Paulo. Vai de maio a setembro e nesses eventos a gente está lá apoiando com conteúdo, com informações. E uma coisa que é muito importante, né, é levar isso também para as escolas, levar essa informação para os professores, para apresentar o folclore, né, o patrimônio material, não como uma coisa antiga parada no tempo, como uma coisa que se transforma, que se revoluciona, que se renova e que é animado, que é feliz, que é alegre. Porque muitas vezes a gente pensa em folclore, a gente pensa naquelas figuras mitológicas, Saci, Curupira, e não é só isso. O folclore são essas manifestações que estão vivas e que estão sendo transformadas constantemente. E o legal é quando a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, né? Se é tão natural você fazer uma manifestação cultural da terra, quanto a gente absorve rápido uma estrangeira. Como é que a gente pode isso? Porque, o que eu escrevi assim, como podemos incluir ou perceber essa forma de arte no dia a dia, essa forma de arte num dia a dia tão digital, de maneira que seja natural,
a população urbana está perdendo a referência das raízes? Olha, são alguns movimentos. Felizmente, a gente tem muita gente trabalhando na divulgação da cultura, das tradições populares, de maneira digital. Você tem muito conteúdo para isso. E é a história do algoritmo, né? Você começa a ver uma coisa, vai aparecer outra. Basta a gente ser provocado. Existe, felizmente, a gente tem aí as políticas de incentivo, né? As leis de incentivo que permite que essas manifestações ainda aconteçam, porque é preciso mais apoio do poder público, porque não são coisas que têm funções comerciais, né? Não é uma coisa que trabalha de maneira comercial, porque ele trabalha com devoção, então tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um cuidado nessas coisas. Por isso as leis de incentivos são tão importantes e as práticas educacionais, incluir na cultura, na grade curricular, a formação de cultura popular. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do maestro Spock. O maestro Spock mantém uma orquestra de frevo no Recife, aquela orquestra maravilhosa. A primeira vez que eu vi aquela orquestra eu fiquei de queixo absolutamente caído. E ele dando uma entrevista assim e tentando falar, ele não conseguia falar da emoção que ele sentia quando ele foi convidado pelo prefeito para desenvolver na grade curricular de Recife a cultura popular. De tão emocionado que ele estava de poder transmitir tudo aquilo que ele vinha vivendo, construindo, lutando, poder ter acesso à escola, aos alunos, sabendo que toda aquela cultura que ele tinha recebido dos seus ancestrais, ele ia poder continuar. Porque, no fundo, é isso, né? Todo mundo que fez parte, que faz parte de uma tradição, tem essa preocupação. Será que daqui 100 anos a minha cultura, essa minha história, que me fez tão feliz, que construiu minha família, que construiu minha identidade, vai estar aqui ainda? Esse é o nosso desafio. Mas nada é sem luta, Mila. Acho que é muito importante, principalmente os fazedores de cultura, aprenderem a usar as leis de incentivo, aprenderem a usar as redes sociais, aprenderem a usar os meios para poder trabalhar e divulgar. E esse é o desafio constante que vai acontecer. E sim, por favor, poder público, gestores, abram seu coração e principalmente abram as portas do cofre para divulgar e manter a nossa cultura popular. Porque a gente não percebe, mas está vivendo isso, né? Então é legal assumir o que você falou no começo, né? Ter orgulho de ser caipira. Cara, é muito legal ser caipira. É muito bonito, muito vivo. Não, isso simplifica muita coisa, né? Porque você percebe muitas coisas que está falando. E por que a gente constrói, tem certas expressões, por que a gente pensa de determinadas maneiras, coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Eu comecei brincando, falando que eu misturo, né, meu período executivo, meu período violeiro, né, que hoje eu sou um livrioleiro. Né? Eu adorei esse termo. É um livrioleiro trabalhando em uma coisa e na outra, né? E como você tinha me perguntado da história de onde que eu coloquei a viola na palestra, é que a cultura popular ela é cheia de riquezas, de sabedorias, de sabências, né? Coisas que vêm dos ancestrais, que vêm dos antigos. E isso é muito importante a gente saber dar valor para quem já viveu, quem já teve mais experiência, porque no frigir dos ovos, no final de todas as coisas, tudo que a gente faz se relaciona com seres humanos. Né? E com certeza você deve lembrar que sua mãe, que seu avô, que sua avó diziam: não faça isso com tal pessoa, não saia de tal jeito com tal pessoa, não fale isso, não dê espaço. E hoje você fala: meu Deus do céu, ela tinha razão. No fundo, a música caipira, as letras das músicas caipiras são reflexões sobre a existência, sobre a vida, com mensagens simples, diretas, objetivas, que ajudam a gente a pensar. Então, eu utilizo nesse conceito de pegar essas vivências, muitas vezes falando de um mundo rural, e trago para os desafios do mundo corporativo que eu vivo, porque eu vivo de segunda a sexta imerso em planilhas, PowerPoints, reuniões, budget e coisas e tais, e eu falo: mas não, isso aqui cabe aqui, isso aqui me dá uma ideia de como lidar com isso. Isso que é legal. Hein? E aí eu criei o Violosofia, que não pretende ser aula de filosofia, não tem essa pretensão. Eu gosto de usar aquela vivência, aquelas palavras recheadas de mensagens inteligentes, sadias, positivas e bem construídas, observações criteriosas sobre a vida, e que servem como reflexão
para o nosso dia a dia. Utilizo bastante metáfora, utilizo bastante analogias, né? Mas você dá um clique, né? Você pega um negócio, uma mensagem tão simples lá no meio rural, uma coisa tão rústica, e entra num mundo tão complexo como um mundo de decisões corporativas que hoje está permeado de decisões urgentes e necessárias, impregnadas de soluções com inteligência artificial e tudo mais. E está aí. A violosofia é uma maneira de dizer: tira o pé do acelerador, reflete sobre a vida e dá atenção para os seus ancestrais, para os mais velhos. Lembra que teve muita gente que já viveu para você chegar até aqui. Presta atenção, né? Presta atenção, cara. E você tem uma palestra, né? Tonico e Tinoco, uma história cantada. Esse é um projeto tão legal. Delicioso, maravilhoso, que quem idealizou esse projeto foi Tarcísio Mano Velho, que é meu companheiro. Tarcísio Mano Velho, que é um dos maiores produtores de música caipira, um cantor incrível, um grande violonista, e que nós temos o orgulho, a alegria, a satisfação de ter a companhia do Zeca Pérez, que é filho do Tinoco, da dupla mais importante da história da música caipira, eu diria mais do que da música caipira, da música brasileira, Tonico e Tinoco. A gente canta clássicos imortais de Tonico e Tinoco, e Zeca, que viveu 40 anos ao lado do pai, do tio, conta histórias singulares, muito particulares, de como que aquilo aconteceu, por que aquilo foi gravado, por que aquela música foi composta, o que estava acontecendo no Brasil, o que acontecia nos bastidores. Tem coisas que a gente não pode contar. E coisas que a gente fala assim, nossa, isso se relaciona com a história do Brasil, se relaciona com tanta coisa. E, gente, Tonico e Tinoco, eles mais do que serem artistas tão importantes, eles deram a corda e a caçamba da estrutura da música caipira e de muita coisa que acontece hoje no mundo da viola e na música brasileira, passou porque existiu Tonico e Tinoco. Ai, dá para você dar uma palhinha de alguma história que você possa contar, alguma música? Vou fazer uma que é famosa, né, e que eu vou cantar um pedacinho que você vai saber cantar também. Né, quem estiver aqui acompanhando a gente, vocês cantam escondidinho, né, baixinho, né, e depois vocês colocam no chat que tá cantando junto, tá bom? É essa aqui. Já percebeu? Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passemos a noite numa festa do divino. Cantar inteira, que ela é longa, mas eu vou contar a história de como que surgiu essa música. Essa música é um texto escrito pelo... Nossa, agora falei o sobrenome, São Francisco Oliveira, Francisco Ribeiro, que era porteiro da radiodifusora onde Tonico e Tinoco cantava. Tonico e Tinoco já tinham gravado 3 compactos, simples, né? Era uma música de cada lado, já tinham feito 3 discos, estavam fazendo um outro e a gravadora já tinha dito para eles, olha, não tá vendendo, não tá indo bem. Eles tinham um sucesso enorme na rádio, mas não vendia disco. E nós estamos falando aí, Mila, de 1948, 1949, né? E não estava vendendo, e o Francisco mostrou essa música pro Tonico, que era o poeta do grupo, um gênio da raça. Tonico era um gênio da raça. Ele pegou aquele verso gigante, cheio de estrofe, ele falou, não, mas não dá, não cabe nem no disco. Mas a história é boa. E é uma história real, né? A história do Chico Mineiro, uma história que de fato aconteceu. Ele reescreveu a música, encurtou os versos e fez na introdução uma introdução falada, declamada, um verso declamado. E fez
as outras 3 estrofes da música. Foi o maior sucesso, eles começaram a vender muito disco e renovaram com a gravadora por causa dessa música apresentada pelo porteiro da rádio para o Tonico Tinoco naquele momento. Caramba! Eu costumo utilizar... Quer dizer, ele tinha uma pérola escondida. Pois é, mas é que o Tonico era um gênio, ele lia muito, ele tinha uma capacidade poética maravilhosa, né? Ele pegou aquela história e trabalhou nela. Tem uma outra coisa que eu falo, e uso isso em palestra, que a música Chico Mineiro é uma aula de storytelling. É uma aula de storytelling. Tem tudo ali do storytelling na estrutura da letra de Chico Mineiro. Ele descreve uma situação, apresenta os personagens, cria um conflito, apresenta a solução e, melhor ainda, no final ele bota um plot twister, porque ele revela que era meu legítimo irmão. Tonico e Tinoco eram gênios. Então, eu utilizo essa música para quem quer saber como aplicar, como construir um desenho de storytelling. Chico Mineiro é uma aula pronta. Sim, senhor. Nossa, fiquei... Mas a moda faz isso. A música faz isso. Porque eu tinha feito uma pergunta aqui e você respondeu, e não vou nem fazer a pergunta, porque não precisa. Já está respondido. E a ideia é justamente essa, Mila, porque a música caipira, ela chega no momento em que você está com uma visão racional, ela entra no emocional e faz você refletir. E é tudo muito rápido, muito, tipo, tá ali a solução, você não viu porque você não estava atento, né? Uhum. Eu gostei de uma frase que você falou, a força mais transformadora, se estiver errado também me corrija, a força mais transformadora da sociedade são os livros. Sim, eu repito isso constantemente. Eu quero que você fale, você é livreiro desde os seus 18 anos. Sim, com muito gosto. E você fez uma coisa que deram de conselho pra gente quando a gente foi montar a nossa loja, tive uma loja de miniaturas, e um publicitário ou jornalista, uma designer de interiores, uma artista plástica e uma atriz. Mistura tudo da loja de miniaturas. Que bacana. E minha mãe chegou no shopping e falou, a gente quer montar uma loja, porque essas 4 profissões não dão dinheiro, não é né? Uhum. É difícil sobreviver e tal. Aí o moço falou, mas você já é empresária? O que é? Por quê? Não, porque a gente quer montar ter uma renda e tal. Então faz alguma coisa com a qual você se identifique. Né? E aí a gente falou, nós somos miniaturas, vamos montar uma loja de miniatura, e foi um sucesso. Né? E você fez a mesma coisa, você amava livros e você foi para livros. Foi sim. E verdade seja dita que eu já tinha tentado trabalhar em loja de discos, e é disco mesmo que eu estou falando, gente, não era CD não, na minha época era os vinilzão mesmo. Já tinha tentado trabalhar em loja de instrumentos musicais e também em livrarias. E deu certo, em 1982 eu comecei na Livraria Brasiliense. E eu sempre faço uma separação, né? A gente tem que tomar muito cuidado, que tem aquela frase que é atribuída a Confúcio, que fala que trabalhe com que você... Faça o que você ama, que você nunca irá trabalhar. Que não é bem assim, gente. Né? Trabalho é trabalho, né? E a gente se dedica, consome a vida da gente. Agora, o importante é que a gente tenha sempre outra coisa, que seja o contraponto, né? Que seja o equilíbrio da nossa vida. Eu queria trabalhar com alguma coisa que eu tivesse uma identidade e que eu não ficaria constrangido em vender, né? Eu não tenho o menor constrangimento em vender livros, mesmo livros que não são dos meus preferidos. Eu gosto de vender livro porque a palavra escrita e lida, ela tem um poder, ela tem uma força enorme na transformação das pessoas. Eu digo que o livro é a força mais transformadora porque ela está aí há séculos fazendo isso e vai continuar fazendo. Quando eu comecei a trabalhar com livro, o pessoal dizia, o livro vai acabar, eu não sei o quê. Não acaba. Pelo contrário. Caso vocês não saibam,
se você não souber também, Mila, eu diria que essa geração jovem hoje, que tem 10, 12, 13, 14, 15, 16 anos, lê mais do que todas as outras gerações liam anteriormente. Se não leem tanto, consomem, compram, participam de feiras e vão por conta própria, saem carregando sacolas. O livro, o papel, ele se tornou um elemento de construção de identidade, de reconhecimento pela garotada. E tem livros de todas as formas, tem livro de todos os jeitos, para todas as idades, de todas as maneiras, quem quiser ler, tem livro. E ele é transformador porque a pessoa, no momento que ela está folheando, está consumindo aquelas palavras escritas, ela está transformando aquilo na sua cabeça, construindo cenários e construindo pensamentos em cima daquilo. Então, nunca nada vai ser mais transformador. A série que conquistou, mas você vê que a gente rapidamente esquece das histórias, mas os livros que você leu, eles estão guardados dentro da sua mente. Você consegue repetir frases inteiras daquilo que você leu, às vezes 10, 15, 20 anos atrás, porque ele ficou. E ele plantou a semente, né? Porque enquanto você estava construindo cenários daquilo que você estava lendo, você estava construindo um outro mundo e esse mundo passou a ser seu. Ai, que coisa linda que você disse. E aquilo que é nosso, a gente cuida, né? Emocionei de novo. Deixa eu aproveitar o lencinho aqui. A gente estava falando aqui antes de começar, né, que o lenço tem a ver também aqui com o caipira, né? Porque é uma coisa muito comum o lenço na utilização da incrementação do vestuário. E fico, como eu falei, fiz a promessa antes de começar, faço a promessa aqui, vou trazer para você o lenço da nossa festa de Santa Cruz, que acontece na aldeia de Carapicuíba, que acontece em maio. Acontece em maio a festa de Santa Cruz e em setembro a festa de Santa Cruzinha. Para quem não sabe, a festa de Santa Cruz é a festa mais antiga do estado de São Paulo, que é uma festa que legal. Com uma dança típica das nações indígenas que moravam ali naquela aldeia, né? Uhum. E que foram construídas integrando a vivência dos jesuítas. No caso, essa foi uma das 12 aldeias fundadas por Anchieta, e a última aldeia preservada, que está aqui, Carapicuíba, 28 quilômetros de São Paulo. Lá? Tá bem? A aldeia está bem, está conservada, estamos lá sempre buscando as melhorias, preservação da capela, e a preservação das tradições ali, sempre envolvendo o poder público, as autoridades religiosas que mantêm a relação com as capelas, e é uma tradição maravilhosa, uma festa linda que acontece no dia 2, 3 e 4 de maio, e que não importa o dia da semana que caia, se é segunda, se é terça, os devotos de Santa Cruz estão lá a partir das 10 horas da noite, dançando a devoção para Santa Cruz, na frente de cada uma das 12 casinhas que tem ali na aldeia. Gente, vamos participar, é lindo lá. Faz muito tempo que eu não vou. Eu preciso ir. Agora, esse ano eu vou. Fechou, então. Agora eu vou trazer o lenço junto com o convite. Ai, vamos. Vamos sim. A gente precisa disso, né? Dá um conforto você achar a sua identidade. E repito mais uma vez. E a gente, sei lá, eu acho que a gente fica muito ligado no externo e esquece daqui, que é tão importante, né? E você, da raiz. Você se encontra com alguma coisa. A primeira vez que eu vi a festa, fui para ver, e eu fiquei vendo aquele pessoal fazer aqueles movimentos, eu falei, mas gente, isso é coisa de índio, né? E é dança indígena, misturada com aqueles cânticos católicos, cristãos, e misturado em tudo, e essa coisa linda dessa cultura popular que é a mistura do sagrado e o profano, que eles estão ali cantando cânticos lindos, maravilhosos para Santa Cruz, e vai conversar, vai fazer versinho de improviso para mangar um do outro, tomar uma cachaçinha, comer uma carninha, um negocinho, e aquela diversão, aquela risadaria toda, e você sai de alma lavada. É uma festa linda e todo mundo tem que conhecer, assim como todas as outras festas da região onde você pertence. Bacana. Me indica alguns livros. Você quer literatura ou você quer alguma coisa relacionada à nossa cultura caipira? Eu acho que cultura caipira, já que a gente está nessa toada. Olha, ficou bem básico, né? Quem não leu ainda, fundamental ler O Grande Sertão Veredas.
muito embora seja uma história que se passa ali no norte de Minas, de Guimarães Rosa, né, você tem ali aquelas construções de frases, de palavras do nosso caboclo, que o Guimarães Rosa utiliza tão bem. Eu recomendo... esqueci o nome agora, que é o Lereias, são livros de contos, esqueci o nome do autor. O livro chama Lereias, da Martins Fontes, que são contos e causos da cultura caipira, são contos curtos, com aquelas frases, aquelas expressões, aquelas histórias maravilhosas. Eu recomendo, aí já um pouquinho mais de técnico, uma coisa não ficção, o livro de um grande violeiro, um grande pesquisador e um ser humano maravilhoso, que é o violeiro Ivan Vilela, que é o livro Cantando a Própria História, em que ele faz um apanhado da história da cultura caipira, da formação do povo da cultura caipira, fala da viola. Ele é uma tese dele, mas está num livro muito bonito, editado pela editora Edusp. Olha eu aqui fazendo propaganda das outras editoras. Pois é, né? Eu estava esperando que você... Mas no nosso mercado é assim mesmo. Planeta. No nosso mercado é assim mesmo. E aí eu vou dar uma indicação, já que a gente está falando da Planeta. Nós temos a honra, o orgulho e a satisfação de estarmos produzindo, para lançar, se possível, ainda em 26, talvez em 27, a biografia do Tião Carreiro, escrita por um outro violeiro excepcional, que é o Leandro Valentim. Ele está escrevendo em parceria com a filha do Tião, Alexia Carreiro, que tem aí muitas novidades. Tião Carreiro é a referência maior dos violeiros no Brasil, né? E é a primeira vez que um artista da música raiz, né, como desses da música raiz, vai ser publicado por uma das 5 maiores editoras do Brasil. E eu quero ter a satisfação, e quem está assistindo a gente me apoie nisso, de que ser o livro de um artista raiz na lista dos mais vendidos, que eu tenho certeza que vai acontecer. Tomara, estamos torcendo. Vamos fazer para ser. Que prazer ter você aqui. Muitíssimo obrigada. Estou muito orgulhosa, muito feliz. E é cheiroso o homem, gente. Não deu para perceber aí na câmera, não? Tá muito bom o clima aqui. Só toca bonito, tem cheiro bom, inteligente. Tô bem na fita, viu, hoje. Mas para vender livro a gente tem que fazer muita coisa, né? Você sabe qual que é o sonho de todo violeiro, né? O sonho de todo violeiro é tocar o tanto de viola que as pessoas pensam que ele toca, ganhar o tanto de dinheiro que ele pensa, que os outros pensam que ele ganha, e fazer tanto sucesso para a mulher quanto os outros pensam que ele faz, né? Então... Toca um pouquinho mais? Tem jeito? Vamos cantar uma? Vou cantar uma, aí você faz o coral comigo, tá bom? Eita, que eu sou afinada. Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena, e volta ao sertão. Beber da água da fonte que canta, que se levanta do meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela paioça do alto da serra, e a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas a correr, chuê, chuê, parece que alguém que cheio de mágoa deixaste quem há de dizer a saudade no meio das águas, chorando também. Obrigado, vocês tudo, viu? Agradecida.
Obrigada, gente. Não esquecendo que agora eu sou colunista da revista Salto, que é uma revista digital, nível nacional, e todas essas histórias lindas, como aqui a gente teve o Gerson contando, vão estar lá. Vou estar falando do podcast, dando um pouquinho mais sobre os nossos entrevistados tão queridos, e toda semana uma coluna diferente. Então, eu aguardo vocês lá também. Aproveitem e recomendem o podcast para as pessoas, para os amigos, para todo mundo. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, comentem, porque eu sempre respondo, compartilhem. Isso tudo aí, tá bom? Muito obrigada, até sexta-feira e um beijo para vocês. Obrigada, Gerson. Obrigado, Mila. Obrigada até mais. mesmo.